Por que muitos animais não existem mais? Dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre e muitos outros animais viveram na Terra há milhões de anos. Hoje eles não existem mais, devido a mudanças ocorridas no ambiente em que viviam. Grandes mudanças no ambiente. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Durante esse longo período, grandes mudanças ocorreram no planeta. E por causa dessas mudanças, muitas espécies de animais e de plantas deixaram de existir, ou seja, foram extintas. Segundo cientistas, ocorreram 5 grandes extinções na Terra, em diferentes períodos. Agora vamos conhecer como algumas delas aconteceram. Você já ouviu falar da Era Glacial? Nesses períodos, o clima da Terra resfria e a temperatura diminui muito. As montanhas de gelo aumentam e grande parte dos oceanos congela, podendo permanecer assim por um período entre 2 e 3 milhões de anos aproximadamente. Os seres vivos que não possuírem característica para sobreviver neste novo ambiente serão extintos. Animais extintos. Entre os animais extintos durante a última era glacial estão os mamute, mastodontes, rinocerontes lanosos e o tigre dente de sabre. Eles percorriam pastagens na América do Sul e Europa, onde também havia grandes gatos, lobos, ursos e cavalos. Mamutes, mastodontes. Rinoceronte lanoso, tigre dente de sabre. Uma grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos, quando os vulcões entraram em atividade, e ao longo de milhares de anos lançaram uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. A temperatura do planeta aumentou e a quantidade de oxigênio da atmosfera e dos oceanos diminuiu. E novamente as espécies que não tiveram condições de sobrevivência no novo ambiente foram extintas. Gás carbônico, gás incolor, não tem cor, que na atmosfera faz com que a Terra fique mais quente. Oxigênio, gás incolor que a maioria dos seres vivos respira para sobreviver. Imagem de vulcões em atividade que liberaram enorme quantidade de gases na atmosfera, aquecendo o planeta. A última grande extinção, e talvez a mais conhecida, ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Alguns cientistas acreditam que a causa dessa extinção foi a queda de um grande meteorito sobre a Terra. Essa queda fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse a atmosfera, impedindo a entrada de luz solar, durante muitos meses. Sem luz, as plantas morreram, sem as plantas, os herbívoros morreram, e sem os herbívoros, os carnívoros morreram. Também acabaram morrendo. Herbívoros, animais que se alimentam de plantas, carnívoros, animais que se alimentam de outros animais. Asteroide que extinguiu os dinossauros. Conhecendo um pouco desses momentos e das extinções de animais e plantas, podemos concluir que, quando o ambiente sofre modificações, as espécies de plantas e animais que não conseguem sobreviver acabam desaparecendo, ou seja, sendo extintas. Atividade para ser realizada no caderno. Leia as frases sobre os seres vivos extintos e escreva no seu caderno que mudança no ambiente poderia ter causado a extinção deles. A. Animais não adaptados para sobreviver em um ambiente frio. B. Plantas que morreram por falta de luz solar, seguidas pelos animais herbívoros e carnívoros. C. Animais não adaptados a sobreviver em um ambiente quente. Para casa. Você aprendeu que uma das teorias para explicar a extinção dos dinossauros é que um grande meteorito caiu sobre a Terra, gerando uma enorme quantidade de poeira na atmosfera, o que impediu a entrada de luz solar por um grande intervalo de tempo. Seu desafio agora é descobrir a resposta para esta questão científica. O que acontece com uma planta que não recebe raios de sol durante alguns dias? Comece registrando a sua hipótese, a sua ideia que pode ser testada, antes de fazer a experiência.
Materiais: uma planta em um vaso ou em um jardim que receba luz solar, um pedaço de papel escuro, um clipe. Coloque um papel de pedaço escuro em uma das folhas como na figura ao lado. Deixe a planta dessa forma durante 4 dias de sol e depois retire o papel da folha. Anote abaixo o que observou. Até a próxima, professora Edneia.